Alô, bom dia. Tá dando para ouvir aí atrás, tranquilo? Pessoal, estamos aqui iniciando aqui o segundo ciclo de palestras do nosso projeto de extensão intitulado como Empreendedorismo na Engenharia, tá certo? O objetivo do projeto é focado em demonstrar que, além dos nossos alunos, nossos discentes estarem sendo preparados aí para trabalhar na indústria, eles também podem investir em algum negócio que seja economicamente viável. Para isso, inicialmente, é necessário um sonho e uma ideia. As ideias estão sendo apresentadas nas nossas palestras. Várias ideias nas nossas diversas engenharias e também ideias que não são linkadas diretamente à engenharia, mas o engenheiro pode virar sócio e investir, atuar como investidor. Aqui, queria agradecer de antemão aqui o professor Augusto, da Unifespa, que veio nos agraciar aqui, ajudar no projeto de extensão. Ele é mestre, atuava antigamente aqui no nosso campus, a base dele é administrador. Hoje, quero agradecer também aqui a presença da Gisele, que é vice-coordenadora do projeto. A Gabriele, se for possível, Gabriele, você levantar a mão aí para você aparecer, até o pessoal de visualizar. É a nossa bolsista. E hoje nós vamos passar uma lista aqui, pessoal, de presença também, como antes. No entanto, eu gostaria que vocês colocassem do lado do e-mail de vocês, se vocês aceitam. Para quem aceita continuar no projeto como voluntário. Vocês não vão trabalhar, não vão organizar o evento, nada disso. Vocês vão desenvolver a ideia que vocês escolherem para vocês investirem, tá certo? Vocês é que vão desenvolver o projeto de uma empresa, no qual vocês serão os donos. Ninguém aqui vai gastar dinheiro com isso, a gente não vai abrir a empresa ainda. Só se depois vocês acreditarem que a ideia é viável e conseguirem, nós vamos demonstrar também como vocês podem organizar as ideias para que consigam ou no banco um empréstimo, um financiamento, ou consigam um investidor que aporte na ideia de vocês. Tá certo? Conseguindo isso, aí é só partir com o abraço, abrir a ideia. Eu vou colocar o meu nome, aí dizer que eu quero ser voluntário. Exato. Nisso, que eu vou falar que eu quero ser voluntário, eu vou ter que apresentar o meu projeto para ti, é isso? Você vai participar, você como aceitando ser voluntário, você vai participar da fase 2 e 3 do projeto, que vão lhe explicar inicialmente como você tem que organizar as ideias, o que você tem que fazer de prospecção no mercado, e nós vamos dar a teoria e acompanhar o planejamento estratégico, o plano de negócio que você vai desenvolver e a análise econômico-financeira do produto ou dos produtos, ou do serviço ou dos serviços que vocês vão colocar para a empresa fornecer no mercado. É isso. Então vocês vão partir para a prática. Quem for voluntário vai partir para a prática da sua própria ideia. Nós vamos continuar as palestras que são focadas, as palestras dos docentes são focadas em apresentação de ideias viáveis, ligadas à sustentabilidade, tá certo? E a Gisele, o Hudson e a Gabriele vão apresentar a parte teórica do plano estratégico, do plano de negócio e da análise econômico-financeira dos produtos ou serviços das empresas. Com isso a gente vai ficar sabendo se a ideia é viável, se a empresa é viável em Tucuruí, em Cametá, em Carajás, em Marabá, em Belém, qual é o nicho de mercado, para que público, etc, etc, etc. E organizar o plano de negócio de tal forma que você consiga atrair um investimento, seja do banco, seja de hoje chamam aí
de investidor anjo, ou seja, do seu pai, da sua mãe, alguma coisa assim nesse sentido. Tranquilo? Então, por favor, Augusto, fique à vontade aí. Estarei qualquer coisa lhe ajudando. Tá na gravação. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, isso é legal, né? Legal pra caramba essa ideia do Wilson, da Gisele. Há algum tempo que eu já venho falando em sala aqui nas engenharias, o quanto que é importante o engenheiro parar de pensar, parar de pensar em ser só um empregado. O cara entra aqui, na grande maioria, eu trabalhei aqui no campus Tucuruí por 5 anos, 9 anos, sei lá, um bom tempo, né, desde o começo, acho que 8 anos. E um perfil do aluno que ingressa no campus é assim: eu vou estudar engenharia porque eu quero ser empregado de uma grande empresa e assim que possível, quando sair, eu vou comprar minha Hilux para dar um cavalo de pau na Passo do Rato e ficar super feliz. Né? Essa é a ideia do cara. E até hoje acontece. E até hoje acontece, né? O cara só não consegue dar um cavalo de pau com a Hilux. Né? Porque o cara leu, ou alguém comentou para ele antes, que existe um piso salarial para o engenheiro. Existe um salário base para ele quando ele sair daqui. Olha, o teu salário mínimo é esse, pá. E é um valor interessante quando você está falando para alguém tentando seduzir. O cara fala assim como vocês estão, quando a gente está começando a namorar, que a gente fala assim: não, eu sou super higiênico, eu sou limpinho, né? Meu pai é rico, minha mãe é rica, e aquele carro é meu, mas eu já estou vendendo, vou comprar para um outro novo e tal. Essa é a parada que seduz, né? Sabe? O teu salário vai ser tanto, cara, espetacular. Só que a realidade é um pouquinho diferente, né? A realidade é um pouquinho diferente. Vocês saem daqui desesperados por emprego, aqueles medianos, né? Os tops, e isso é muito bacana, os tops, eles já encerram a graduação empregados. São os caras que vocês veem aí desde o começo como zumbis andando pelo corredor. Esses zumbis são os caras que depois vão te contratar. Então fica ligado, ou tu te torna um zumbi agora, né? Ou então tu vai ser empregado desse cara. Esses caras, eles focaram absolutamente, né, em crescer na graduação, porque é aí que vai fazer a transformação. E eles sim conseguiram sair daqui contratados. Os outros, que é uma massa infelizmente muito grande, né, vai tentar ser contratado por eles. A ideia do projeto do Hudson e da Gisele é justamente como o Hudson falou, do Hudson, da Gisele e da Gabriela. A ideia é justamente mudar esse pensamento. A ideia é fazer com que vocês possam repensar, reavaliar esse projeto de vida de vocês. Então, talvez vocês não tenham percebido, se perceberam, que bacana, o quanto que o mundo depende da engenharia para se transformar. Minha formação não é engenharia, eu sou mestre em engenharia civil, mas a minha formação é em gestão. Então, conversei com o Hudson e ele disse: porra, cara, bora. Eu vou tentar tirar os palavrões do processo, porque vai para o Face depois, né? Mas assim não dá, né? Não é sempre assim, que eu estou 10 anos tentando tirar o palavrão do processo. A gente vai falar hoje sobre liderança, comunicação e sustentabilidade. Vai ser uma conversa rápida, vou tentar que não seja muito tediosa, coisa de 20 minutos a gente já consegue mudar a forma de pensar? Não, mas consegue mudar a forma de olhar para o processo. Eu espero que isso aconteça. Quando o Hudson me falou: pô, cara, pensa aí numa palestra, o projeto é esse, esse e esse. Eu falei: pô, bacana, vamos falar sobre liderança para eles. Aí ele falou: fechou, liderança. 5 minutos depois eu passei outra mensagem para ele, falando: liderança e comunicação, porque comunicação é fundamental. É verdade, comunicação é fundamental. Aí depois, mais 5 minutos, eu passei outra mensagem: liderança, comunicação e sustentabilidade, porque sem sustentabilidade a parada não rola. Ele falou: então fechou, antes que tu mande outra mensagem eu vou encerrar e já vou publicar isso aqui. E ficou. Só que eu não contei para ele, que eu repensei isso, olhei bem de perto e falei assim: a gente tem que mudar a ordem do processo. Então, bora mudar a ordem do processo. Uma coisa
muito importante é vocês começarem a pensar em sustentabilidade. Cara, não é, bem, se vocês quiserem, mas não é a ideia principal vocês transformarem em bicho grilo. Né? Não é para você, sabe, parar de tomar banho porque gasta água, não é você parar de comprar roupa porque, né, existem pessoas que vivem na pobreza absoluta e não têm roupa. Não é isso. A sustentabilidade é uma coisa mais profunda, é um pouco mais além do que isso. Em 1987, talvez uma boa parte de vocês não tenham nem nascido ainda nessa época, escreveram uma coisa chamada Relatório Brundtland. O nome do relatório comum é esse aí, Relatório Brundtland. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele nas aulas de gestão ambiental, nas aulas de avaliação de impacto ambiental, nas aulas de legislação ambiental, né? Ouviram falar sobre ele possivelmente. No Relatório Brundtland, eles começaram a traçar o que seria a possibilidade de desenvolvimento, o que estava acontecendo no mundo naquela época. Os caras começaram a pensar: nós estamos destruindo essa bagaça, não tem outra. Nós precisamos crescer, fundamental crescer, mas precisamos crescer de uma forma organizada. E aí os cientistas, nós, incluindo vocês, óbvio, nós, os cientistas, começamos a pensar assim: como que a gente vai fazer isso acontecer? E os caras entenderam que é possível, e esse é o perfil da humanidade. Vocês perceberem, o nome daquela figurinha ali, ela foi desenvolvida em 92 no MIT, chama Triple Bottom Line, e transferiram, quando fizeram a tradução em português, ficou algo como 3 esferas da sustentabilidade, ou tripé da sustentabilidade, algo assim. Mas a ideia é o seguinte: você tem o teu ambiente, o meio ambiente, essa bolinha verde aqui embaixo. Tu tens a economia, que é o que faz girar o mundo. Nada acontece no mundo sem que você movimente grana, tá? Então, o princípio da conversa é assim: a minha empresa será sustentável, as minhas ações serão sustentáveis, mas não fica pensando que eu vou queimar dinheiro. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, e essa é a ideia. Senão você morre de fome, tua família morre de fome, tua mulher te deixa, e aí o negócio não fica bonito, né? Bem, depende. E uma coisa que se pensou muito é que não dá para acontecer corretamente um desenvolvimento econômico pensando no meio ambiente sem que você pense nas pessoas que compõem o meio ambiente. Nós, né? Não posso pensar só na árvore, pensar só no passarinho, né? E deixar de pensar em mim. Então, obviamente que o processo, né, ele precisava envolver o social, por isso socialmente justo. As inter-relações desses processos a gente vê muito. Então a gente vê muito uma relação de: vai haver uma feira de troca de alimentos, eu produzo macaxeira, você traz o peixe que você pescou e tal, a gente troca, faz, né, uma barganha, faz o que se chamava há muito tempo atrás de escambo, né? Não tem dinheiro envolvido no processo. Só que isso é muito complicado porque, para mim, pescar uma certa quantidade de peixes envolve um esforço enorme. E para você produzir a mandioca, na minha visão, não envolve nada. Tu vai lá, planta a mandioca, vai embora para tua casa, daqui a pouco tu vai lá, tira a mandioca e acabou. Essa é a minha visão do processo. Não é assim que acontece. Mas eu não sei o quanto tu sofres, então não tinha como precificar, né? Por isso que criaram o dinheiro. E quando você vê essas trocas, você vê o cara pensando no meio ambiente, o cara pensando como pessoa socialmente, então ajuda e troca uma coisa com a outra, e não tem dinheiro envolvido. Isso não funciona. A moeda veio justamente para organizar o processo. Então as pessoas vieram, vamos pensar alguma coisa: olha, o meu peixe vale mais que a tua mandioca. Não, a minha mandioca vale mais que o meu peixe. Então, peraí, tem alguma coisa que nós sabemos que vale de forma equânime. O que é? Esse pedaço de ouro aqui. E essa coisa se transformou na moeda. E foi crescendo, evoluindo, tal, não é a aula para a gente falar sobre isso. Quando a gente
junta essas três visões, a visão que o dinheiro é fundamental. Vocês já ouviram falar do mapa da fome? Em 2014, o Brasil saiu da faixa vermelha do mapa da fome. O mapa da fome é uma pesquisa que a ONU faz no mundo todo, né, para descobrir onde que as pessoas estão morrendo de fome. E poder informar isso para o mundo e dizer assim, olha, nós podemos mudar as coisas. No mapa da fome de 2015, a ONU informou que com 25 centavos de dólar por dia, nós conseguiríamos tirar uma criança da possibilidade de morrer de fome. 25 dólares por dia, numa conta bruta, é algo em torno de R$1. Se eu dissesse para vocês agora assim, pô, cara, nós somos 30 aqui, vamos pegar R$1 de cada um e vamos impedir que 30 pessoas morram de fome hoje? Todos vocês fariam um esforço, tendo ou não esse R$1. Não, eu vou ali fora e vou pedir R$1 emprestado. Só que isso não soluciona o problema. Nós estamos falando de bilhões de reais, bilhões de dólares. Por dia, 800 milhões de pessoas morrem de fome. 1.600.000 pessoas passam de um dia para o outro com fome, dormem com fome. Talvez alguns de vocês saibam exatamente o que é isso, talvez outros não saibam o que é. Posso dizer que é terrível, muito embora eu nunca tenha dormido com fome. É terrível pensar que pode ser assim, e terrível pensar que existem pessoas que estão preocupadas em comprar o iPhone 8. Então, bem, como que olhar esses três fatores tem a ver com sustentabilidade? Como que a sustentabilidade ela vem existir? A sustentabilidade vem existir quando você junta o perfil ambiental ao perfil econômico. Então, eu vou cuidar do meu mundo, ou da minha fazenda, ou do meu negócio. Eu vou cuidar para que ele não jogue dejetos no mundo. Eu vou ganhar dinheiro com isso e eu vou ajudar as pessoas que estão trabalhando comigo. Esse é o perfil. Quando você junta tudo isso, o centro do processo, onde acontece a conversão de todas as ideias, é a sustentabilidade. E daí vem a ideia do desenvolvimento sustentável. Então pensa, você não conseguirá desenvolver o teu empreendimento, não conseguirá desenvolver o teu negócio, se você não pensar nessas três bases. O teu negócio é para ganhar dinheiro, ponto. O teu negócio é para te ajudar, para ajudar a tua família, para ajudar as pessoas que te cercam, certo? Você não irá ajudar as pessoas que te cercam, não vai ganhar dinheiro se você não pensar ambientalmente. Esse é o ponto. Então, o que acontece é que as pessoas da minha geração para trás, e até às vezes um pouco na frente, elas não pensam assim, elas não foram educadas assim. A ideia é fazer com que vocês comecem a pensar assim. Vocês são os líderes do processo. São vocês que irão transformar o processo, né? Não todos vocês, tem gente que é mais velho aqui, não vai transformar o processo, mas todos vocês irão transformar o processo, né? Então é preciso que vocês mudem a forma de pensar. É preciso que vocês entrem em outra revolução industrial, a revolução 4.0, que a gente vai falar em outro momento. Cara, como que pode ir? Como que a gente consegue transformar isso numa leitura simples, mais fácil de compactar? E aí, no relatório Brundtland, em 87, os caras compilaram essa frase: sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz, desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. O que vem acontecendo até agora? Destruição absoluta. Que se lasque. Não quero saber. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter minha Hilux, eu quero dar cavalo para o passo do rato. Acabou o resto. Né? Essa é a parada. Qual que é o pensamento que deve ser lapidado? Eu posso fazer tudo isso desde que eu garanta que aquele que vem depois de mim consiga fazer algo similar ou que ele queira, sem danificar o ambiente. Como que isso é possível? É possível, não é complicado. Basta a gente sair do egoísmo, basta sair de pensar só no teu próprio umbigo. Não é complicado.
E aí, focado na engenharia. Como que a engenharia pode ser sustentável? Não é complicado. Entenda, tudo é muito simples. As pessoas vendem a informação de que você deve ser ambientalmente correto. Mas é tão difícil, gente, tão complicado. E você começa a pensar, não é complicado. Deixa meu filho ser assim. Quem sabe o neto dele consiga ser ambientalmente correto? Né? Então, não é, é simples. E é focado em vocês. Como que a engenharia pode ser sustentável? Cara, 3 coisinhas básicas, tá? Garantindo a disponibilidade de recursos naturais. Cara, vocês vão fazer a construção de um prédio, tu tens que pensar em, eu preciso usar todo esse tipo de madeira? Se eu vou repetir esses prédios várias vezes, eu não posso fazer uma forma fixa? Se eu vou desenvolver um projeto de irrigação numa fazenda, eu não posso pensar em algo que realmente possa economizar a água? Se eu vou trabalhar na distribuição de energia, eu não posso pensar em como essa energia pode ser distribuída de forma tal que eu não impacte tanto o ambiente construindo torres? Se eu vou pensar em como eu vou desenvolver um novo sistema operacional, eu não posso pensar que esse sistema ele tem que ser leve o suficiente para permitir que eu não construa supercomputadores enormes para poder usá-lo? A visão é como eu posso fazer para garantir que os recursos que estão disponíveis aí continuem. Você vai usar, você vai reciclar, você vai retrabalhá-los e vai ter um resultado positivo. E isso está diretamente ligado a respeitar os limites do nosso planeta, cara. Só tem esse. Não tem outro para você ir depois, por enquanto, pelo menos. Então só tem esse. É respeitar. Então, eu tive uma ideia fantástica, vou desenvolver um novo negócio. Quanto que eu vou impactar com esse novo negócio? Se nós conseguirmos agregar no nosso pensamento empreendedor a ideia de que devemos ser sustentáveis, assim como está impregnado em você que você tem que sair vestido de casa. Você poderia vir nu para cá, né? Em algumas situações seria fantástico, em outras seria terrível. Mas você poderia vir, né? Mas não, a sociedade resolveu que, para o bem de todos, vamos andar vestidos. E esse pensamento, te veste de sustentabilidade. Pensa nisso. Eu posso realmente empreender de forma sustentável. Eu posso utilizar, por exemplo, os caminhões de madeira que chegam lá para a empresa que faz a utilização, queima nos fornos. Eu posso pegar um caminhão desse e transformar num super projeto, né, de engenharia para ganhar dinheiro com isso. E aí, o foco super interessante é colaborar para a redução da pobreza. Se você tiver menos pessoas pobres, você vai ter mais pessoas focadas em melhorar a qualidade de vida, focadas no todo. A pobreza absoluta, ela está totalmente relacionada à fome. Tá? Então, quando o cara está com fome, e a minha esposa sabe disso, eu sou terrível quando estou com fome, cara. Eu sou insuportável, eu sou chato, eu sou grosso, eu sou estúpido. Né? Eu não sou gordo assim à toa, porque eu gosto de comer mesmo. Né? Então, eu acho um prazer espetacular. Eu fico pensando assim, puxa vida, eu vou conseguir. Puxa vida, como é que o cara consegue trabalhar com fome? E se tu pensares que tu consegues produzir alguma coisa que colabore para a redução da pobreza, tu vais ter alguém que consegue pensar assim, eu acho que eu posso estudar. Se eu fizer essa pergunta aqui, tipo assim, quais de vocês têm pais que tiveram o ensino superior completo? Levanta a mão, por favor. Pois é. Quais de vocês terão filhos que serão inseridos no ensino superior completo? Entenderam? Nós precisamos permitir que as pessoas tenham acesso à educação. E o cara só começa a pensar em educação quando ele para de pensar que ele está com fome. Ele só começa a pensar em eu vou estudar quando ele para de querer roer o lápis para comer o grafite. Essa é a ideia. E aí, onde que a engenharia pode
desenvolvimento sustentável. Cara, a ONU foi muito boa com a engenharia. A engenharia é uma ciência, todas as engenharias, é uma ciência que por base, ela serve para remodelar o mundo, né? O engenheiro, e aí, quando a gente pensa muitos anos atrás, quando não havia essa divisão de tantas engenharias, engenharia civil, mecânica, elétrica, naval, computação, ambiental, não havia petróleo e gás, né? Não havia essa divisão tão grande. Você tinha o engenheiro, era o cara que tinha boas ideias, era o cara que conseguia transformar as ideias em algo real, era o cara que conseguia fazer com que uma solução fosse alcançada da melhor forma possível. Pensa nisso. A tua função é solucionar problemas. Essa é a tua função. É assim que o engenheiro se destaca. Tem 17 formas de tu fazer isso para a ONU. 17 formas de tu fazer isso que irão te fazer ser um transformador. E quando tu pensares em que empresa tu vais criar e o que tu vais criar, tu tens que pensar que essa lacuna existe. Existe essa lacuna no mercado. Os caras estão procurando alguém que faça isso. Aí a tua oportunidade de gerar negócio. Então, cara, erradicar a pobreza. Por exemplo, Muhammad Yunus. Já ouviram falar dele? Muhammad Yunus foi um cara, né, um estudioso indiano, que ele ganhava muita grana com academia e tudo, e ele percebeu que ele podia ajudar as pessoas. Ele começou, bem, vou resumir a história porque está ficando longo isso. Ele criou o primeiro banco de microcrédito. Por que ele criou isso? Basicamente porque ele encontrou uma pessoa, uma mulher, que confeccionava bancos de bambu, banquinhos pequenos para fazer ordenha de vaca, né? Essa pessoa, ela ganhava, vou chutar aqui, 27 rúpias, né, num banco. Só que dessas 27 rúpias, ela tinha que devolver 20 rúpias, que foi o que ela pegou emprestado do agiota para poder construir o banco. Ah, ela lucrou 7 rúpias. Não, 7 eram os juros. Então o agiota sempre garantia que ela teria aquelas 27 rúpias. Não, você não pagou, você tem de volta, toma. E ela conseguia viver, trabalhar, mas ela estava sempre devendo. Então ela era uma escrava moderna. Aquela escrava que a gente via antigamente, não vou te pagar, vou te dar só comida, era o que o cara estava fazendo agora normalmente na Índia. E o Muhammad Yunus olhou isso e falou, cara, eu posso ajudar. E foi nos bancos e falou assim, pô, empresta para ela, cara, ela é uma excelente construtora de bancos e ela consegue ter mercado para ela, está há 10 anos vendo disso, 15 anos vendo disso. O banco falou, mas ela não se encaixa no perfil. Se vocês forem agora, não todos vocês, mas a grande maioria, se forem agora ao banco, qualquer banco, falar assim, eu queria emprestado 12 mil reais, eu quero comprar um supercomputador para mim, porque eu sou engenheiro, então eu quero fazer a coisa funcionar. Aí o cara vai te olhar e falar assim, eu posso te dar 500. Entendeu? Você não tem ainda o perfil. Daqui a alguns anos, quando você for alguém realmente diferenciado, você vai chegar no banco e falar assim, eu quero 100 mil. Como o Hudson fez. Né? O Hudson chegou no banco e falou assim, eu quero 100 mil reais. Eu quero, então, leva 200 porque você é casado com a Gisele. Né? Então, pô, é outro papo. Não é a realidade de vocês ainda. E era isso que acontecia com as pessoas na Índia, na época do Muhammad Yunus. E ele pensou, falou, eu vou ajudar esses caras. E ele criou um banco, né? O Banco Popular. Não me lembro o nome exato do banco agora. E ele criou um banco e ele emprestava uma coisa que os outros bancos não faziam, microcrédito. Ele emprestava $100, $50, $10, que era mais do que suficiente para a pessoa solucionar o problema deles. E essas pessoas pagavam mensalmente, semanalmente para ele. E ele nunca teve problemas com elas. E ele ganhou o Oscar de Economia. Perdão, Oscar não. Ele ganhou o Nobel de Economia, né, por causa disso. E hoje ele tem vários empreendimentos, né, tá milionário, tá pensando no pobre. Tu não tem que ser miserável. Tu tem que ter a mente aberta. Cara, e aí a gente tem erradicar a fome, pensar em saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, é pensar que as oportunidades estão disponíveis para mim como homem, estão disponíveis para ela como mulher. E você tem que trabalhar para isso, para que as pessoas possam realmente parar de pensar que o homem ou a mulher são diferentes
de capacidade, qualidade e inteligência, etc. Tal, né? Pensar, poxa, água potável, saneamento, né? Tudo isso, cara, olha aqui, cara, tudo isso está dentro do que você estuda aqui agora. Mas ninguém está te falando isso. Ninguém está te falando que você tem que pensar nisso. Você não tem que pensar somente em vencer a tua prova de amanhã. Vencer a prova faz parte, você veio aqui para isso. Mas você não veio aqui só para isso. Senão você vai terminar o programa. Caramba, eu consegui terminar. E agora, está fazendo o quê? Não sei, não tem nenhum professor para me falar o que eu tenho que fazer. Não tem mais prova. Não tem mais prova. Eu não sei o que fazer. Saca? Não é essa a ideia. Se você é só entrar na página da ONU, colocar objetivo sustentável, em qualquer lugar tem, você baixa, imprime isso, coloca na frente do teu lugar de estudo, e é isso que você tem que pensar o tempo todo. Onde que eu vou focar? Qual a solução que eu vou encontrar? E aí você vai ficar rico. Ou então você vem dar palestra no cantor, que também paga bem pra cacete. Cara, e aí, beleza, vencemos a parada da sustentabilidade. Entendemos a sustentabilidade. Qual que é o outro entrave do processo? Putz, esse é um grande entrave. É um grande entrave, enorme. Comunicação. Cara, engenheiros de computação, engenheiros eletricistas, esses são os caras que eu acredito que, com todo respeito aos outros, e eu já lecionei para todas as turmas, eu acredito que realmente são diferenciais no processo, sabe? Os caras que, pelo menos para mim, né, pensa nas minhas limitações. Nas minhas limitações eu pensei, bicho, como é que esses caras conseguem fazer isso? Não é possível um negócio desse. Uma vez eu entrei numa sala de aula e o professor estava... Não, falando um exemplo melhor. Quando eu estava fazendo o doutorado aqui no campus de engenharia mecânica, o Proderna, nós tivemos uma aula com um cara que mudou muito a minha vida. Mudou, e só que legal, tem 50 anos. É muito interessante você pensar que não é essa hora de você mudar a sua vida. Você também pode mudar agora. Mas você pode mudar a qualquer momento. E entrou um cara, o nome dele é Herbie Lins Ferreira. Quando tiverem um tempo vago, entrem no latte desse cara, né? Se vocês tiverem 10 toneladas de papel, imprimam o latte dele. Bicho, o cara é um monstro, um espetáculo, mas é um espetáculo que você fala assim, como que essa pessoa pode ser tão humilde? O cara falou assim, eu tenho formação em engenharia mecânica, sou especialista em engenharia mecânica, sou mestre em engenharia mecânica, sou doutor em engenharia mecânica, sou pós-doutorado em engenharia mecânica. Eu falei, meu Deus, isso é uma tapada, ele só pensa nisso, ele não sabe de nada na vida, né? E aí ele começou a explicar coisas espetaculares pra gente. Se eu não estou equivocado, ele escreveu uma equação, chama equação de Navier-Stokes. Quem é de mecânica aqui? Conhecem? Equação de Navier-Stokes. E o cara disse assim, essa equação só foi solucionada por 8 pessoas no mundo, eu sou uma delas. Eu falei, caramba! Né? Putz, eu estou aqui com esse cara, meu irmão, não acredito nisso. E esse cara, ele fez uma coisa que eu não fazia com meus alunos. Ele leu a prova para nós. Ele passou a prova, 5 questões parece, e disse, gente, olha, primeira questão é isso. É assim, tal. Vocês lembram disso? Como que o Augusto, essa anta, fazia quando passava a prova para os alunos de engenharia dele? Tá? Gente, 2 pessoas faziam a prova, você e Deus, acabou. E, desculpa, eu não estou aqui. Professor, não estou aqui. Você quer que tome sua prova? Não, tá bom. E eu não estava isolado nessa postura. Tem colegas nossos de pedagogia que podem dizer bem, né, que não é uma postura só minha, né? Então, mas aí aprendi com o Herbie. E hoje, logo depois eu fui para fazer algumas provas e entregar para os alunos e falar, gente, olha, isso aqui, nós ficávamos me olhando assim, alguém abduziu o Augusto, não é ele mais. Né? A gente tem que evoluir, a gente tem que mudar, melhorar, pensar nisso. E como que melhora? Comunicação. O teu maior problema é a comunicação. Pensa nisso, cara, sempre é a comunicação. Por que eu estava falando de elétrica e computação?
engenharia elétrica e computação. Porque os caras, se você colocar um computador na frente deles, eles sentam, têm orgasmos múltiplos e resolvem todos os problemas. Aí tu vira para ele e fala assim, me explica. Normalmente o cara não consegue se comunicar. Ele sabe a linguagem de máquina, mas ele não sabe falar com o ser humano. O engenheiro civil tem a característica de conseguir conversar com o peão, né? Porra, caralho, escreve esse negócio aí, porra, pega essa massa direita, filho da mãe. Fala, característica do cara. Mas o engenheiro civil, ele é o cara que, no começo da carreira, ele está no meio do processo. Ele tem que receber as informações de quem pensa estrategicamente, transformar essa informação gerencialmente e fazer com que ela se operacionalize, né? Então, por isso ele aprendeu a falar assim. Mas, na academia, 80% das vezes está te ensinando a falar assim. Se você encontrar uma garota, isso deve ser decepcionante para os pais, eu acho. Encontrar uma garota no primeiro ano de engenharia civil, ou mecânica, né? Também é uma característica mecânica. Olá, Pâmela, tudo bem? Tudo bem, professor, como é que o senhor vai? Tá bem. Ah, boa tarde, até logo. Continuando. Oi, Pâmela. Fala, cara, e aí, porra, beleza? É outra pessoa. Tem uma menina balançando a cabeça. É outra pessoa, coisa diferente, estranha. Ela tá com uma casca, assim, sabe? Ela tá com uma casca em volta dela, porque ela precisa que ela tenha essa casca. Mas, na hora de estabelecer uma comunicação fora desse nível, você não precisa dessa casca. Quando tu eras pequenininho, tu desenvolveste um processo de gritar, né? Assim, vou berrar porque essa mulher tem que me dar esse peito dela, é possível esse negócio. E tu berrava. Tu não pode mais fazer isso. Tem que estabelecer um processo de comunicação. E teu grande problema hoje é a comunicação. Nós já vencemos a parte sustentável. Nós já somos sustentáveis, ok? O que nós precisamos vencer agora é a comunicação. Como que eu consigo que esse cara me dê mais 5 décimos na minha prova? Porra, professor, não é possível, eu estou dependendo disso para fundamentar, poxa vida. Ei, não vai resolver, ele vai rir da tua cara. A parada é o seguinte, olha só como que eu desenvolvi esse cálculo. Pô, pensa bem nisso, você lembra quando o senhor falou outra coisa? Pô, pelo menos ele sabe conversar. E aí, a probabilidade aumenta. Comunicação é fundamental. Vocês irão, a gente vai ver agora uma coisa simples, cara, muito simples. Pensa no seguinte, vamos imaginar que vocês têm uma casa, são os donos dessa casa, e que vocês precisam sair para trabalhar. Precisam vir para a universidade, vão passar o dia inteiro na universidade. Tá? E aí tu falou para Maria, que trabalha contigo na casa, tá? Teu braço direito lá. E ela diz assim, regra de dia adivinhou. E ela diz assim, e tu fala para ela assim, Maria, eu vou passar o dia inteiro na universidade, tá? Eu queria que você arrumasse os quartos, não tá legal, dá uma geral ali atrás, que tá meio poeirado e tal, troca essa roupa de cama, toma aqui esses R$100, compra açaí, compra peixe pra gente, eu quero almoçar isso. Não esquece de deixar fazer alguns lanches para mim, porque eu vou voltar rápido em casa para tomar banho, pegar esses lanches e voltar para a universidade. Só vou estar aqui à noite, beleza? Tu passou a noite toda pensando nisso. A Maria recebeu aquela informação assim. Tuque. Beleza? A Maria vai dizer o quê? Não entendi nada. A Maria vai dizer, não, beleza. Pegou os R$100, que foi eu que estava brilhando na frente dela, né? Tu foste embora. Quando tu chegas para o almoço, com certeza tem o açaí, porque a Maria gosta de açaí. Mas é só o que tem. A tua casa não está arrumada, teus lanches não estão prontos, teu sanduíche não está feito. Por quê? Porque tu emitiste uma mensagem e não te certificaste que é o teu receptor. A Maria é a pessoa mais importante do processo, não é tu a pessoa importante. É a Maria que é a pessoa importante. É ela que tem que executar o processo. Pensa, o engenheiro, ele não é trabalhado, ele não tem que ser trabalhado, ele não deve ser entregue como executor. O engenheiro é o líder, o engenheiro é o gestor do processo. Se você chegar numa obra, se você chegar num projeto, se você chegar em qualquer lugar e tiver um engenheiro de verdade fazendo, ele está errado. Ele tem que mandar fazer.
opera dessa forma. Acabou. A função de vocês é liderar. A função de vocês é pensar amplo. Você não vai... Se bem que o pessoal do bar já faz isso, mas você não deve ser um engenheiro sujo de graxa. Esquece esse pensamento. Óbvio que não fica legal você ser um Mauricinho, né, todo empetecado no meio de uma obra. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que os caras percebam que você faz parte do processo, mas você é o líder do processo. E isso é postural. Isso é com comunicação que se resolve. E aí, como que a gente consegue transmitir? Os caras desenvolveram uma ferramenta, bicho, simples. As coisas simples, elas resolvem tudo na nossa vida. Se alguma coisa que está para ser resolvida na tua vida for resolvida de forma complicada, esquece isso que está errado. As coisas são simples. Cara, o cara desenvolveu uma ferramenta chamada 5W2H. A grande maioria das coisas que a gente estuda na academia, elas são globalizadas, né? Então, muito dificilmente você encontrará soluções no nosso idioma. Apesar de um grande esforço científico, né, a maioria das publicações estão em inglês. Teoricamente, é uma língua universal. Então, o 5W2H é what, why, who, when, where, how much e how. Coisa simples, tá? Pensa, por exemplo, o que a Maria vai fazer? Ela vai arrumar a tua casa e fazer teu almoço. Por que ela vai fazer? Porque você não tem tempo de fazer isso agora. Quem vai fazer? A Maria. Onde ela vai fazer? É lá em casa. Quando? É hoje. Como que ela vai fazer? Ela vai fritar o peixe, ela vai assar a carne, ela vai limpar o cu. Quanto vai custar? 100 conto. Acabou. Aí tu pega isso tudo e coloca num papel. Uma tabelinha assim, ó. Pensa nessas bolotas aí que estão com os nomes, com as palavras, em ordem, tá? Como se fosse uma planilha, que assim fica fácil a gente pensar. Uma planilha e coloca, responde as questões, coloca no papel e prega na geladeira. Nunca mais tu vai ter problema com a Maria. Acabou. Ela vai chegar contigo. Juliette, pô, deixa eu falar mais fácil. Porra, Juliette, também tu enfraquece a amizade. Juliette, cadê a planilha de hoje? Ah, tá, dona Maria. Acabou o problema dela, cara. A comunicação está estabelecida. O processo foi solucionado. Acabaram os teus problemas. Ou se acabaram-se os teus problemas, né? Acabaram os problemas. 5W2H, a coisa mais simples do mundo que existe, ultra prático. Resolve o teu problema de comunicação. Vocês vão ver isso aí na ferramenta de planejamento estratégico quando o Hudson fizer essa oficina. Cara, final da história. Liderança. A gente inverteu as coisas, né? Então, a liderança, comunicação e sustentabilidade. A gente começou de baixo para cima. Então, liderança. Liderança é o poder de condução. Eu coloquei essa imagem dos pinguinzinhos aí para te dizer o seguinte: tu é líder, mas tu é igual aos outros. Não fica pensando que tu é o supremo. Não fica pensando que tu é o Deus absoluto. Não. Você é um cara normal, né? Você só naquele momento está exercendo a função de liderança. E isso pode ser outorgado a você, ou seja, eu quero que você lidere o projeto. Ou isso pode ser uma coisa que aconteceu em função hierárquica, né? O cara foi evoluindo, ele era um excelente vendedor, passou para gerente de vendas. Tem um monte de problema, ele não sabe se comunicar com as pessoas, ele não sabe gerir um processo, não. Mas ele vendia bem. E aí o chefe dele achou que o certo era colocar ele como gerente. E agora ele acha que é o Deus absoluto, né? Então, tu não és o Deus, tu é igual aos outros. Tu só precisas estar um passo à frente. E esse é o grande diferencial. Estar alguns passos à frente. Para poder conduzir a galera. Existem 4 coisas que são fundamentais
não existe a possibilidade de você ser alguém de verdade, de você ser um líder de verdade, se você não tiver comprometimento com o processo. Não existe a possibilidade de você ser alguém de verdade, de você ser um líder de verdade, se você não tiver atitude. Não existe a possibilidade de você ser alguém de verdade se você não se analisar pessoalmente. Puxando a sardinha para o lado da família, se vocês puderem contratem uma psicóloga, façam uma análise e tal, né? É barato, faz bem, e faz a gente olhar o mundo de outra forma. Mas se não puderem ainda, foquem em pensar o que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, para que que eu estou fazendo isso. Cara, comprometimento é uma coisa interessante. Eu lembrei de uma piada, sem graça um pouquinho, mas que vai elucidar bem qual que é a ideia de comprometimento. A galinha chegou com o porco e falou assim: cara, bora montar uma lanchonete. Essa é a parada do momento. Todo mundo ganhando dinheiro com food truck. Essa é a parada. Eu tenho um caminhãozinho ali, a gente sai, monta uma empresa e, porra, arrebenta de fazer café da manhã. Aí o porco, poxa, legal. Gostei disso, espetacular. E como é que funciona? Bicho, olha, minha ideia foi ovos e bacon, todo dia, para café da manhã. Aí o porco, tá. A galinha está envolvida, né? E o porco está comprometido. Saca? Essa é a parada, né? Não é esse o pensamento do comprometimento. Aquele é o pensamento do comprometimento. Cara, algumas pessoas precisam ficar na base do processo. Algumas pessoas têm que ser o meio do processo, que vão levar a energia. E outras pessoas precisam estar lá em cima para colher a fruta para que todo mundo possa usufruir. Isso é comprometimento. Tudo é favorecido. Todos são comprometidos com o projeto. Se todos são comprometidos com o projeto desenrola. E essa que é a ideia de comprometimento. Não é sacrificar ninguém, né? É que todos trabalhem juntos. Essa é a ideia. E aí, cara, atitude. Atitude é uma parada que tem que ser intrínseca ao líder. Não existe a possibilidade de você liderar sem atitude, né? E aí, Hudson, tem uma imagem que, diz tudo. Tu poderias ser qualquer um daqueles peixinhos lá, mas tu olhou que tem um aquário diferenciado, tem um aquário que é para ti, tem um aquário só teu, é para lá que tu queres ir. E tu tomou atitude e mudou o projeto. Essa que é a ideia, tá? Quando vocês pensarem, eu preciso comprar um livro, preciso ter um livro que me diga, cara, como é que eu vou mudar meu processo de enxergar as coisas e tal, e repensar a minha postura como gerente, como líder. O nome do livro é A Estratégia do Oceano Azul. É um clássico. Tá? É um livro, é uma compilação de pesquisas da Harvard que mostra como que as superempresas ainda continuam sendo superempresas. Por que alguém, eu estou falando das pessoas comuns, não estou falando, né, de alguém que trabalha no mercado de computação, por exemplo. Por que alguém deseja comprar um iPhone? Essa bagaça é toda travada. Isso não comunica com ninguém. Isso é caro, né? Isso é fácil de quebrar, né? Outro dia um amigo meu estava ali no churrasquinho, um amigo meu me mostrou um xing-ling que ele comprou com muito mais memória, com muito mais poder na bateria, muito mais processamento, para um quarto do preço do iPhone. Se eu tivesse o iPhone eu teria vergonha. Mas os caras conseguiram transformar a visão, né, da empresa. As pessoas olham para a Apple e falam assim: caraca, esse cara deve ser muito crânio. Eu estava vindo de São Paulo agora, semana retrasada, estava no aeroporto em Brasília,
e na minha frente tinha um cara assim com a camisa assim, escrito em inglês assim: você quer programar? Fale comigo, né? Ele estava mexendo no iBook, não, no MacBook, né? Cara, esse cara deve ser o bicho, né? Aí eu disse: porra, o que ele está fazendo, né? Putz, caraca, eu fui dar a volta, olhei para cima e tal, ele estava sentadinho assim na cadeira, eu olhei para cima e tal, Eu disse: eu vou olhar, eu não vou entender o que ele está fazendo. Ele deve estar fazendo alguma programação espetacular, coisa doida assim, né? Aí eu olhei, ele estava no Facebook. Falei: puta que pariu, né? O cara pode ficar no Facebook, mas ele não deve usar uma camisa daquela, né? Com um laptop naquele lugar, né? Aí eu falei: cara, meu irmão, eu estou muito vendido para a Apple, né? E aí os caras, nesse livro, A Estratégia do Oceano Azul, eles justamente fazem isso. Eles analisam como que essas empresas conseguem sair daquela confusão toda ali que está naquele monte de peixinho igual e se transformar num peixinho diferente, que não precisa mais viver o problema dos pobres mortais, né? Da Acer, da Vaio, da etc. Né? Se você olhar agora 90% dos filmes, né, na tua Netflix, você vai ver que os caras usam um MacBook. Cara, que legal. Então, a ideia é pensar como que você consegue mudar a visão que tem de você. Você não sabe, possivelmente você não sabe, mas a tua vizinha, ela todo dia fala com o filho dela: tá vendo, vagabundo? Tu te lembra do Chiquinho que ficava jogando bola contigo de cueca aí? Tá na universidade, agora ele é doutor. E tu tá aí, vagabundo, né? Enrolando, dançando hip hop, né? Dançando funk, ou pior ainda, né? Dançando reggae, né? Não, brincadeira. Então, vocês já são invejados. Vocês precisam perceber isso. Já existe essa visão, vocês já são referência. Vocês precisam adotar isso para vocês. Vocês já perceberam que são referência quando responderam a minha pergunta agora sobre se o filho de vocês viria para a academia. Vocês sabem o que faz diferença. Vamos lá, Wilson. Cara, e finalmente, a análise pessoal. Bicho, tudo isso que a gente conversou agora, ele quase pode ser relevado a quinto plano se você fizer uma super análise pessoal. Se você olhar para dentro e falar assim: cara, quem que eu estou? Quem que eu sou? O que que eu quero? O que que eu vou fazer? Para de andar, sabe, na manada. Para de seguir o mesmo fluxo. Olha o que você está fazendo. Você precisa seguir um caminho. Coincidentemente, esse caminho, né, algumas pessoas estão fazendo. Mas você não tem que fazer o caminho das pessoas. Faz a porcaria do teu caminho, praga. Sabe? Te foca na tua vida. Esquece o que neguinho está fazendo e pensa: o que é que eu vou fazer da minha vida? Essa é a ideia. Quando você faz a análise pessoal, você consegue perceber onde que eu preciso melhorar. Quando a gente fizer a ferramenta, quando a gente fizer a palestra sobre planejamento estratégico, ou então a oficina sobre planejamento estratégico, vocês vão viver essa ferramenta, que chama SWOT. Cara, espetáculo. Serve para tudo que você pensar. Ela serve para te pensar como que a tua empresa tem que se desenvolver no mercado. Mas ela serve principalmente para tu pensar assim: como que eu posso me desenvolver para realmente transformar a minha empresa. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity e Threat. Pontos fracos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os dois quadros superiores, eles tratam especificamente do teu interior. Eles tratam da tua empresa. Os dois
quadros de baixo, eles tratam do meio ambiente, eles tratam daquilo que te cerca, eles tratam daquilo de onde está envolvido o teu empreendimento. Então, as forças e as fraquezas são coisas que você pode mudar. São coisas que você olha e fala assim, caraca, se me incomodasse, né? Caraca, eu tô gordo, isso eu acho que é uma fraqueza, eu não estou conseguindo ficar bem, demora para comprar roupa e tal, eu posso mudar isso. Uma força, cara, eu tô gordo, né? Isso é espetacular, porque pelo menos as pessoas se afastam um pouco mais, né? Ou então, né, quando me abraçam, sabem que vão encontrar alguma coisa macia, gostosa e tal, né? Oportunidade. Oportunidade é o que está no ambiente que te cerca. Oportunidade é, caraca, está tendo um projeto do Hudson e da Gisele que está focado em desenvolver empreendedores numa região que precisa de pessoas com ensino superior trabalhando como empreendedores. E ele vai trazer algumas pessoas que podem fazer eu pensar diferente de graça. Isso é uma oportunidade. Uma oportunidade é ter a tua ideia, que pode ser insípida, entregue para uma equipe que vai trabalhar junto contigo e transformar a tua ideia num super negócio. Isso é uma oportunidade. Uma ameaça é que todos os outros colegas podem vir fazer isso. Uma ameaça é que, como o projeto é aberto, né, qualquer pessoa pode participar. Uma ameaça é você saber que a tua vizinha te convidou para o show da Marília Mendonça no mesmo dia que está tendo a palestra, né, lá no campus, e você vai ter que decidir Marília Mendonça ou Augusto, né, conversando. Então, SWOT é isso, cara. É tu fazeres a tua análise pessoal. Nesse momento, não é o momento da gente entrar nessa análise e descobrir como ela é transformadora. Mas aqui a semente é para olhar e buscar e começar a se transformar. Uma pesquisadora, uma engenheira também, na verdade, Santiago, né, em 2014, ela falou que não existia possibilidade de você ser um líder sem pulso. Caraca, depois de tudo que o Augusto falou, ele ia falar de pulso. Pulso é aquela coisa firme, apertada, retrógrada. Não, não é esse pensamento. O pensamento de pulso é um pensamento de vida. Você tem que estar pulsando, você tem que estar vivo, você tem que estar pensando no teu negócio com paixão absoluta. Há mais de 500 anos atrás, um filósofo falou que não é possível você viver você fazer qualquer coisa na sua vida sem paixão. Pensa nisso. Quando a gente fala de alguém que viveu há muito tempo atrás, vocês precisam pensar na seguinte coisa: será que daqui a 500 anos alguém vai lembrar do teu nome? E se alguém lembra do teu nome daqui a 500 anos, então tu é o cara. E esse cara viveu 500 anos atrás. E a gente ainda está falando sobre ele, ainda estuda sobre ele. Não vou falar o nome, você vai ter que pesquisar. Então, lembra, nada de que você vai fazer de bem nesse mundo, bem feito, você faz sem paixão. A liderança tem que ser exercida com paixão. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz, fazer de verdade, fazer do fundo do coração, descobrir que tipo de negócio você quer tocar e dizer assim: caraca, eu amo isso. Você vai falhar uma porrada de vezes, mas você não vai cair por terra, você vai estar sendo lapidado. Esse é o pensamento. Quando ela falou sobre pulso, ela falou sobre pensamento sistêmico, é o P da história, tá? Isso é muito fácil para vocês da engenharia, né? Entender a relação de causa e efeito. Isso
quiser. Se você diminuir o processo de cura do concreto, você vai perder aquela base. Se você não estabelecer um processo de solda perfeita, você vai perder aquele objeto. Se você não desenvolver uma linha de programação adequada, o teu sistema não será eficaz. Entender a relação de causa e efeito é fundamental para você desenvolver o teu negócio. O pensamento sistêmico. Uniformidade. Cara, a coerência na tua atitude. Do começo ao fim, você está sendo coerente. O pensamento segue uma linha. Não muda. Ele evolui. Mas a base é a mesma. Então, há uma uniformidade no que você faz. Não tem o problema do teu funcionário, do teu colaborador ou do teu colega de trabalho achar que, meu Deus, como será que essa mulher vem para cá hoje? Se ela acordou de TPM e acabou o nosso dia. Não tem essa parada. Ele sabe que, independente do que está acontecendo com você, você fará um excelente trabalho. Então, é uniformidade no processo. Liderança.